Porção barra para chat da semana. 15 do vai Êxodo 10, 29. Disse, pois, Yahvé a Moisés, vai ter com Faraó. Porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos de teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vos sabereis que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao Faraó, e conclamaram-no. Assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra, e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os teus palácios, e as casas dos teus conselheiros, e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até esses dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram, até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel, para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruínas? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do Faraó, que lhes disse, ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o Faraó afirmou, em verdade precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vos mesmos pedistes. E os expulsaram da presença do Faraó. E Yahvé disse a Moisés, estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés, seu cajado sobre o território egípcio. E Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desses nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles viram outras semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra, e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o Faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou, pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença do Faraó, orou a Yahvé. Então, Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no mar vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhe Moisés, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que ofereçamos a Yahvé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios, até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração do Faraó, e este não quis deixá-los partir. Então Faraó ordenou a Moisés, aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Replicou-lhe Moisés, será, portanto, como o disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face. Êxodo 11, 10. Então Yahvé disse a Moisés, farei vir uma praga contra o Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós, de uma só vez e para sempre. Dize, pois, ao povo que todo homem peça a seu vizinho, e toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos de todos os egípcios. Moisés era também muito estimado e um grande homem na terra do Egito, tanto aos olhos dos conselheiros do Faraó quanto aos olhos do povo. E Moisés proclamou ao Faraó, assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, assim como todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Haverá, portanto, grande pranto em toda a terra do Egito, como nunca houve antes nem jamais haverá. Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus conselheiros descerão a mim, e se prostrarão diante de mim, suplicando, sai, tu e todo o povo que te segue. Só depois desses acontecimentos sairei. E, atendo em ira, saiu Moisés da presença do Faraó. E Yahvé disse a Moisés, o Faraó não vos ouvirá, para que se multipliquem os meus atos prodigiosos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses sinais maravilhosos diante do Faraó. Mas Yahvé endureceu o coração do Faraó, e ele não permitiu que os filhos de Israel abandonassem a terra do Egito.
Êxodo 12, 51. Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito, que este mês seja para vos o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de um ano. Vos o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada no fogo, com pães matzá, não fermentados, e ervas amargas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Nada deixareis sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Ao comer, estai prontos para partir. Cinto atado, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. E naquela mesma eu passarei pela terra do Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vos um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia, portanto, será para vos um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer ametos, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia e, no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vos preparareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Vos observareis esse dia por todas as vossas gerações, porquanto é um decreto perpétuo. No primeiro mês do ano, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os pães matzá, sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural da terra. Não comereis pão nem qualquer outro alimento fermentado. Em todo lugar em que habitardes comereis pães matzá, ázimos. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel e orientou-os. Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessa, a Páscoa. Tomai alguns ramos de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vos saia da porta de casa até pela manhã. Porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios. E, quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas, para vos ferir de morte. Observareis estas instruções como um decreto para vos e vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis. É o sacrifício de Pessa, Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então, o povo prostrou-se em adoração a Deus, e Yahvé. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então, eis que à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono egípcio, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros, e todo o povo egípcio se levantaram assustados. E houve terrível pranto por todo o Egito, pois não havia uma só casa egípcia que não tivesse algum morto. Ainda as trevas cobriam o Egito quando o faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e determinou-lhes: Levantai-vos e saí imediatamente do meio do meu povo e de minhas terras, vos e todos os filhos de Israel. Ide, portanto, e servi a Yahvé, como tendes insistido. Levai convosco vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes, parti e pede a vosso Deus, para que eu também seja abençoado. E os egípcios pressionavam o povo a que abandonasse depressa o país, exclamando: Eis que morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada, antes que levedasse, e as amassadeiras, atadas em trouxas com seus mantos sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez que seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, a permanência dos filhos de Israel no Egito durou 430 anos. Exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram o Egito. Assim como Yahvé passou em vigília aquela noite para tirar das terras egípcias os filhos de Israel, estes semelhantemente devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar Yahvé, o Eterno, por todas as suas gerações. Então Yahvé ordenou a Moisés e a Arão: Eis as leis para o sacrifício de Pessa, da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Entretanto, o escravo comprado, depois de circuncidado, terá o direito de comê-la também. O residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão.
Há de se comer numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel o fará. Se algum imigrante estrangeiro habita contigo, e quiser celebrar o Pessa, a Páscoa para Yahvé, terá de circuncidar todos os de sexo masculino de sua família. Então poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao prosélito, o estrangeiro residente. Assim, todos os filhos de Israel fizeram tudo como o Senhor lhes havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. No mesmo dia, Yahvé tirou todos os filhos de Israel do Egito, organizados de acordo com seus exércitos. Êxodo 13, 16. Então o Senhor Deus ordena a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre os animais. E Moisés discursa ao povo: celebrai perpetuamente este dia em que saístes do Egito, da casa da escravidão, pois com mão poderosa o Senhor vos tirou de lá, e, por isso, não comereis pão fermentado. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, e estáis abandonando as terras do Egito. Quando Yahvé vos fizer adentrar a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, território que jurou a vossos antepassados que vos daria, terra onde manam leite e mel, então havereis de celebrar esta cerimônia sempre neste mesmo mês. Comereis pães sem fermento durante 7 dias, e no 7º dia haverá uma grande festa para Yahvé. Durante 7 dias serão comidos pães sem fermento, não haverá em vossas casas nada de fermentado, nem em todo o vosso território. Naquele dia, assim falarás a teu filho: eis o que Yahvé fez por mim, quando saí do Egito. E será como sinal da tua mão, um memorial entre os teus olhos, para que a lei de Yahvé esteja na tua boca, pois Yahvé te tirou do Egito com braço forte. Observarás esta lei perpetuamente no tempo determinado, de ano em ano. Depois que o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais entregar-te por herança, separarás para Yahvé o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de teus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, tu resgatarás. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Porquanto tendo se obstinado Faraó e não querendo deixar-nos partir, Yahvé matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o filho mais velho do homem até as primeiras crias dos animais. É por isso que sacrificamos a Yahvé todo o primeiro filhote macho entre os animais. Mas pagamos o preço do resgate para ficarmos com nossos primogênitos. Isso será, pois, como um sinal amarrado à tua mão esquerda e tefilim, um símbolo em tua testa, como uma lembrança de que Yahvé nos tirou do Egito com mão forte. Jeremias 46, 26. Esta é a palavra que o Senhor comunicou ao profeta Jeremias sobre a vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, com o objetivo de atacar o Egito. Anunciai isto no Egito, proclamai-o em Migdol, de igual modo aclamai em Mênfis e em Táfnis. Bradai, apresenta-te e prepara-te, porquanto a espada consumirá todos quantos te cercam. Ora, por que motivo o deus Apis, touro, e seus guerreiros fugiram ou estão estirados no chão? Eis que o touro poderoso jaz no solo, porque Yahvé o derrubou. Fez tropeçar a multidão, caíram uns sobre os outros e gritaram: levantai-vos, e voltemos todos para o nosso povo, para a terra do nosso nascimento, por causa da violenta espada que nos oprime e destrói. O Faraó, rei do Egito, é alarde e nada mais. Eis que ele deixou passar a sua oportunidade. Juro pela minha vida, afirma o rei, cujo nome é Yahvé dos exércitos, certamente ele virá como o Tabor, um dos mais altos montes, ou como o Carmelo próximo ao mar. Prepara-te, portanto, a fim de ires para o cativeiro, o habitante do Egito, porque Mênfis será arruinada e incendiada, até que nenhuma pessoa consiga habitar ali. O Egito é uma bela novilha, mas do norte vespas vêm contra ela. Até mercenários em seu meio são como bezerros de engorda, mas também eles viraram as costas, bateram em retirada todos juntos, não puderam resistir, porque se abateu sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Eis que o Egito fará um ruído semelhante ao da serpente em fuga à medida que o inimigo avança com grande poder e violência. Um exército se precipitará sobre ele, guerreiros armados com machados, como homens que derrubam árvores. Eles colocarão abaixo toda a sua floresta, assegura Yahvé, por mais densa e resistente que seja. São mais que os gafanhotos, são incontáveis. A filha do Egito, isto é, a cidade, será absolutamente humilhada e entregue será nas mãos do povo do norte. O Eterno e Todo-Poderoso dos Exércitos, o Deus de Israel, afirma: castigarei Amon, Deus de No, Tebas, o Faraó, o Egito, todas as suas divindades e reis, e também os que depositam sua confiança no Faraó. Eu os entregarei nas garras daqueles que aspiram tirar-lhes a vida, isto é, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. No entanto, mais tarde, o Egito tornará a ser habitado como em épocas passadas, afirma o Senhor. João 19, 31, 37. Ora, os moradores da região de Eudá, Judas, como era a preparação, e para que no Shabat não ficassem os corpos no madeiro, pois era grande aquele dia de Shabat, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora executado. Mas vindo a Yeshua, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E a quem viu isso que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse o Tanash, primeiras escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Também há outra passagem no Tanash que diz: olharão para mim, a quem traspassaram. Mateus 26, 17, 30. Ora, no dia anterior à festa de Matzá, pais sem fermento, vieram os Talmidim, discípulos, a Yeshua, e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres o seder de Pessach? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: o rabino diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei o Pessach, Páscoa, com os meus Talmidim.
E os Talmidim fizeram como Yeshua lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer reclinou-se à mesa com os 12 Talmidim, e, enquanto comiam, disse: Amém, e eu vos digo, que um de vos me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Por acaso sou eu, Senhor? Respondeu ele: O que molhar comigo a matzá no prato, esse me trairá. E certamente o filho do homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Leuda, Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, Rabino? Respondeu-lhe Yeshua: Tu disseste. Enquanto comiam, Yeshua tomou a matzá, fazendo sobre ela abrachá, bênção, a partiu e a deu aos Talmidim, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da renovação da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que com vocês o beba novo, no reino de meu Pai. E tendo recitado alho, louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. 1 Coríntios 5, 4, 13. Em nome de nosso Senhor Yeshua, congregados-vos e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Yeshua, seja entregue a Satã para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua. Não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de âmetes, fermento, leveda a massa toda? Expurgai o âmetes velho, para que sejais massa nova, assim como sóis e âmetes. Porque o Mashiach, nosso Pessach, Páscoa/Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o âmetes velho, nem com o âmetes da malícia e da corrupção, mas com a matzá da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Pois, que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais-vos os que estão de dentro, mas Elohim julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Atos 13:16, 43. Então Shaul, Paulo, se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Elohim, ouvi. O Elohim deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E, havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Elohim lhes deu por 40 anos a Saul, Ben-Quish, homem da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a David, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a David, filho de Ishai, Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Elohim a Israel um salvador, Yeshua, havendo Yoshanã, João, antes do aparecimento dele, pregado a todo o povo de Israel o mikvê, imersão, de arrependimento. Mas Yoshanã, quando completava a carreira, dizia: Quem pensais-vos que eu sou? Eu não sou o Mashiach, Messias, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão, e os que dentre vos temem a Elohim, a nós é enviada a palavra da vida. Pois, os que habitam em Jerusalém, e as suas autoridades, porquanto não conheceram a este Yeshua, condenando-o, cumpriram as mesmas palavras dos profetas que se ouvem ler todos os Shabatot, sábados. E, se bem que não achassem nele nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quando haviam cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Elohim o ressuscitou dentre os mortos. Ele foi visto durante muitos dias por aqueles que com ele subiram de Galileia, a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos as boas novas da promessa, feita aos pais, a qual Elohim nos tem cumprido, a nós, filhos deles, levantando a Yeshua, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção, falou Elohim assim: Dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de David, pelo que ainda em outro salmo diz: Não permitirás que o teu tzadik, justo, veja a corrupção. Porque David, na verdade, havendo servido à sua própria geração pela vontade de Elohim, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Mas aquele a quem Elohim ressuscitou nenhuma corrupção experimentou. Seja-vos, pois, notório, homens, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela Torá de Moshe, lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Cuidai, pois, que não venha sobre vos o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque realizo uma obra em seus dias, obra em que de modo algum crereis, se alguém vô-la contar. Quando iam saindo, pediam que estas palavras lhes fossem repetidas no Shabat seguinte. E, despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Shaul e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverarem na graça de Elohim. Apocalipse 8, 6, 13. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou seu chofar, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores, e toda a erva verde. O segundo anjo tocou seu chofar, e foi lançado no mar, como que uma grande montanha ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou seu chofar, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma chama, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas.
O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas amargaram, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou seu chofar, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhante, e da mesma forma a da noite. E olhei, e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques do chofar dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse 9, 1, 12. O quinto anjo tocou seu chofar, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Elohim. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Avadon e em aramaico senhora, passado é Jauai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 16, 1, 21. E ouvi, vinda do Beit Hamikdash, templo da santidade, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças, da ira de Elohim. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, que és e que eras, o Kadosh, santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, eles o merecem. E ouvi uma voz do altar, que dizia: Na verdade, ó Elohim, El Shaddai, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Elohim, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Elohim do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do El Shaddai. Eis que venho como ladrão. Bendito aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armegido, Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do Beit Hamikdash, da parte do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, qual nunca houvera, desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Elohim lembrou os Bável, grande Bável, Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Elohim por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Romanos 9, 14, 17. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Elohim? De modo nenhum. Porque diz Amós: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Elohim que usa de misericórdia. Pois diz o Tanash a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Apocalipse 19, 1, 16. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Elohim, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Elohim que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia! E saiu do trono uma voz, dizendo: Louvai o nosso Elohim, vós, todos os seus servos, e vos que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz, como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque já reina Yahvé nosso Elohim, o El Shaddai. Alegremo-nos, e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me: Escreve: Benditos aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Elohim.
Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Yeshua, adora a Elohim, pois o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com vestes molhadas de sangue, e seu nome era chamado, a palavra de Elohim. Seguiam-nos exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saíam